tem que ter uma energia muito forte na cintura, né? Que seria o Base. Ki, a energia da Base. vida. Isso. Ki. Esse kata, essa sequência de movimentos é próprio do Vado-ryu, não é esse... Não, ele tem na Shotokan também. Tem no Shotokan? Então, esse kata, ele é de que faixa? Em que momento que se é aprendido? Esse kata é para Muito faixa obrigado. preta. Ah, então por isso que esse eu Ele não é conhecia. obrigatório, ele é obrigatório, por exemplo, em todas as competições do tipo da Federação e WKF. Confederação, Federação e WKF. É obrigado esse kata. E o senhor estava me mostrando 2 livros, não é? Que vocês estão lançando agora. Não, já lançamos esse livro, tá? Certo. São edições. Esse é o número 1, Fundamento, e esse é o número 2, os katas avançados, né? Desse estilo de karatê do senhor. Vadô. Vadô. Estilo Vadô. E dentro de uma aula de karatê, quanto tempo, por exemplo, que é uma aula? 1 hora, 1h30? 1h30. 1h30. E como é dividido essa prática? Em exercícios, alongamentos, Deixa eu mostrar depois aqui. a prática de Kihon, né? Fundamentos, depois o kata e depois a luta. Que seria um combinado. Lutas são de 2 a 2, né? Certo. Agora, dentro da tua experiência do Aikido, do Karatê, desculpa, o senhor falou que esse Karatê que o senhor estuda, que é um Karatê muito completo, porque ele tem as mesmas origens do Aikido, do Kenpo, do Judô. Antigo, né? Certo. Judô antigo, né? E dentro das suas práticas, por exemplo, pessoais, do professor Oscar, o senhor vê o Karatê como um caminho também de meditação? Também, nós temos a aula, quando você falou Zen, porque nós temos uma parte que no começo é a parte de Zazen, né? Se sente em meditação. Exatamente, Bokuso, Yame, né? E o senhor já teve, assim, dentro do Karatê, alguma experiência, assim, que é muito comum, às vezes, a gente escuta falar disso na Índia, na China, no Japão, uma experiência de um equilíbrio, de uma harmonia maior, como se fosse uma luz. Sempre, né? Sempre, que bom. O senhor acha aliás, que... o Karatê é originário da Índia, né? Uhum. Então, por isso que tem que ter essa média. O nosso estilo... O fundador acho que era budista, né? Por isso que ele fazia essas meditações, né? Certo. E quantas faixas pretas o senhor já formou? Puxa vida, são vários, hein? São vários? São pessoas assim, até eu poderia perguntar isso para o senhor, a sua vida sem o Karatê daria para imaginar? Isso faz parte é algo do teu sangue mesmo, da tua alma? Eu acho que é realmente o que você falou, faz parte da alma, né? Porque o senhor dando aula há mais de 30 anos, não é? O senhor tem uma outra profissão também ou não? Também sou administrador de empresa, tenho um escritório imobiliário. Ah, certo. Mas o Karatê o senhor dá aula diariamente? Diariamente. Isso é importante, né? Porque às vezes nós achamos que esse tipo de caminho, esse tipo de dor é um caminho só para pessoas muito jovens, de 15, 16 anos, não. Não tem limite para a idade. Aliás, nós temos alunos de 12, né? 12 até 69. Aliás, na arte marcial que eu conheço, que tem mais pessoas maduras, é o Karatê. Talvez por ter uma abordagem de muito respeito, de muito cuidado. Eu percebi que os chutes que o senhor dá não é aquele chute de tentar alcançar o teto. Existe um respeito com o corpo físico de cada um, não existe? Isso, exatamente. Mas o meu chute não é esse, não. O meu chute, ele acerta bem direitinho. Ah, que bom. Mas se precisar também ele pode ser baixo, não é? Exatamente. Pode não ser. necessariamente ser alto. Porque nem todo adversário está lá em cima, né? Não, mas eu percebo, assim, nos teus movimentos, eu até falei isso aqui, nos dele também, que há uma excelência, há uma perfeição que só quem conhece artes marciais que percebe. Eu espero que os telespectadores percebam também. Professor Oscar, muito obrigado. Nós colocamos aqui na tela o teu site, o teu endereço para contato. Esse programa é passado em todo o Brasil. Quem quiser vir treinar aqui com o professor Oscar, eu recomendo de coração, que é uma pessoa muito competente, que eu conheço de muito tempo e sei desse trabalho maravilhoso. Muito obrigado, professor, muito obrigado a você. Obrigado a vocês que estão em casa. E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma parte desse programa que hoje está muito especial. Até já.
Estamos de volta e, como sempre, é motivo de muita alegria contar com a sua audiência. E agora é um programa muito especial porque vocês vão poder observar, poder presenciar como um caminho marcial, um caminho que a priori é um caminho de guerra, pode se unir a um caminho de amor, a um caminho de fraternidade, a um caminho de fazer uma diferença positiva e de trazer paz para o nosso planeta, o que é tão necessário. E para isso temos aqui o professor Bueno. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, um grande prazer. Prazer é Qual meu. que é a tua história no Aikido? Vamos começar falando sobre isso. Ocorreu por acaso. Ou seja, quando eu era pequeno, eu não imaginava que eu fosse me tornar um professor, me tornar um divulgador, difusor. Foi um convite de uma pessoa muito querida que, por me conhecer bem, conhecer o Aikido, me apresentou a arte. Eu fui assistir uma aula na Rua das Carmelitas, aqui em São Paulo, com o mestre Ono. Isso foi nos idos de 84. E foi fascinante, foi surpreendente assim, aquela aula, aquela atmosfera, o clima, né, de absoluta paz, de absoluta harmonia. Né? Então foi o meu primeiro choque assim, de perceber o quanto uma arte marcial pode estar muito distante, né, do que a gente tem de informações sobre lutas. Né? E de lá para cá tem sido uma evolução constante. Vim me graduando, vim me dedicando, comecei a perceber uma paixão crescente pelo Aikido. Já me surpreendeu o fato de não ser algo que vai declinando, mas ela vem aumentando. Hoje eu sou muito mais apaixonado do que naquela época. E acabei me tornando professor, me graduei faixa preta de Aikido. Abrimos uma pequena escola também aqui em São Paulo, que também muito próspera, começou a haver uma grande adesão de alunos. Isso nos levou a criar um dojo próprio. E hoje eu posso dizer que a minha vida, 100% dela está voltada para a prática, para a difusão, para a pesquisa dos valores do Aikido. Não só a prática do Aikido no tatame, mas o coração do Aikido, que é o princípio de harmonia, o princípio de cooperação. E é interessante porque você me deu aqui, nos presenteou aqui no momento Zen desse vídeo, que se chama Harmonia em Ação, que é um documentário, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito exatamente. Você tem um trabalho em periferia, você tem um trabalho de doação, um trabalho de levar a paz através do Aikido. Sim. Costumo dizer que o trabalho meu está dividido em 3 pontas. Um é um trabalho clássico, que é a escola de Aikido, chama-se Aikido Harmonia, aqui em Pinheiros, onde a gente ensina, a gente promove a formação na arte do Aikido. O trabalho social, que eu costumo qualificar como a parte do coração nessa história, é o trabalho onde eu dedico um pouco do meu tempo, uma parte do meu conhecimento, a ensinar esses valores a quem não tem acesso. São crianças e jovens da periferia de São Paulo. Que, só fazendo um parênteses, seria o Ai do Aikido. O Ai do Aikido é o coração do Aikido, o propósito do Aikido é a recuperação da harmonia, a recuperação da paz, da integração perdida quando há um conflito. Certo. Então tem o corpo, que é a minha escola, tem o coração, que é o projeto social, que chama-se Ação Harmonia, esse projeto. Na verdade é uma ONG. E tem a terceira ponta, que é o trabalho corporativo, onde eu pego os mesmos princípios do Aikido e ensino dentro de ambiente organizacional. Ou seja, é para lideranças, altos executivos, pessoal de banco, pessoal de empresas, que também carecem dos mesmos valores que a criança da periferia carece. Tanto a criança quanto o executivo, eles têm necessidade de crescimento, de desenvolvimento, sentem medo. E de buscar harmonia, né? Que então, é falta fundamental para a vida. É um belíssimo produto o Aikido, que a gente está oferecendo harmonia para uma sociedade, não só no Brasil como fora, né? Cada vez mais carente de valores sólidos que tratem de harmonia, de coexistência pacífica, de relação com a diversidade harmônica. Enfim. Então vamos enfatizar bem isso, que eu acho tão importante, né? O Ai é o teu trabalho social, o teu trabalho de doação. O Do seria o teu dojo, a tua academia. E o Ki é a energia para as pessoas que também dirigem outras pessoas. E saber dirigir de modo harmônico, de modo decente, de modo sustentável, é uma palavra muito atual hoje. Como gerir o seu negócio de modo equilibrado, não pensando só num ganho imediato, não pensando só no seu ganho, mas estendendo esse ganho para uma sociedade maior, para o bem comum. Não, isso é lindo porque eu sinto que esse trabalho de liderança é um trabalho que eu acredito. Hoje a gente observa que existem muitas formações em liderança, mas que dão uma técnica só de comunicação ou uma técnica só de você saber negociar. Mas eu, na minha visão, tenho como líder Dalai Lama, Monjacon e Leonardo Boff, o professor Bueno, agora que tem esse caráter de um líder que trabalha pela paz, não é um líder... E esses são os grandes líderes, né? Gandhi e Mahatma